Diário de Obras. Hoje, Diário de Obras com Fernando Figueiredo. Priscila, futuro da construção, novas técnicas, desafios e as oportunidades. Fernando Figueiredo vai trazer pra gente aí quais são elas. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Priscila, Zé Neto. Boa tarde também ao pessoal que nos acompanha, né? A gente já discutiu aqui algumas vezes sobre possibilidades de construções e o futuro delas, porque já discutimos sobre a crise na mão de obra, sobre novas técnicas construtivas, e aí, apesar da conjuntura da gente tratar aqui de futuro, mas já é um presente. Você vai em todo o Brasil, já tem construções que a gente chama construções a seco. O que é que acontece hoje, trazendo aqui para a nossa região? A gente se constrói como há 60, 70 anos atrás ainda. E isso é um problema principalmente na mão de obra. A gente da área, né? Da área técnica, engenheiros, arquitetos, os profissionais de obras, a gente trata isso como uma cultura construtiva. E aí mudou-se essa cultura, mudou-se os materiais, as formas de construir, mas aquela cultura construtiva, a forma da construção ainda está igual a décadas atrás. E isso é um problema, por quê? Porque atrasa o andamento da obra. Então, existem materiais que são mais rápidos, mais fáceis de ser aplicados, mas se eles forem executados da forma antiga, atrasa um pouco a obra. Então, hoje a gente vai falar justamente sobre isso, sobre alternativas, tanto climáticas, porque as construções têm que se adaptar ao ambiente, quanto ambientais, que é uma crescente aí os materiais que danifiquem menos o meio ambiente. Não existe zero, né? Mas que possam danificar menos o meio ambiente. Perfeitamente. E queria que você trouxesse para a gente, né? Falasse aí sobre essas novas técnicas que abrangem a construção civil, visto que mesmo com toda a crise, a gente vê uma grande expansão da construção, né? Eu acho que é um dos setores que, por mais que tenha muitos desafios, muitos problemas para enfrentar, um setor que sempre está construindo, que está crescendo. Sim. Se você me acompanha, por exemplo, nas redes sociais, você viu que esses dias a gente discutiu um pouco sobre isso. Por exemplo, o que mais se tem hoje, as técnicas construtivas, são com o uso demasiado de cimento, que aí é um mineral que é queimado, então passa por todo um processo de danificação ambiental. Claro, ele vai continuar existindo e tem que existir para a evolução humana. A gente sempre coloca o sustentável no meio. É que ele existe, ele coexiste de forma sustentável. Também os produtos, por exemplo, a alvenaria, né, que é tijolos queimados. Eles são fabricados, a cerâmica é fabricada através de queima. E já temos alternativas. Se você soma isso, a crise que temos na mão de obra, na falta de mão de obra, aí você vê que realmente algumas técnicas construtivas precisam chegar. Já chegaram, mas precisa ser difundido. Esses dias a gente estava comentando, eu no caso, estava comentando em minhas redes sociais uma construção de um prédio lá em Santa Catarina, que é o maior prédio do Brasil em construção a seco. Ela é toda em estrutura metálica, a gente chama light steel frame, que é o padrão de fechamento, que é estrutura metálica laminado, leve. Então, vai adiantar o processo de construção. Casas que, por exemplo, levavam 6 meses, vão conseguir ser executadas em 1 mês. Isso é um ganho fantástico, que é o tempo. O que mais se economiza na construção é tempo. Além disso, é um material a seco, não leva concreto, não diminui a quantidade de água. E aí, por isso que tem esse nome a seco. Essa é a tendência. Além disso, são paredes que elas podem ser preenchidas. Então, você tem uma lâmina de aço de um lado, tem uma lâmina de aço de outro, e você pode preencher o centro dessa parede, dessa divisória, com produtos que são eficientes naquele ambiente. Por exemplo, no sertão, onde é quente, no Nordeste, onde tem temperaturas altas, você pode colocar materiais que são térmicos e aí você diminui a temperatura desses ambientes. Além disso, além do steel frame, que são estruturas metálicas, você pode fazer a estrutura com esses materiais que são leves e resistentes e pode fechar em drywall, que é um gesso acartonado,
que nada se diferencia da parede de alvenaria normal que a gente tem. São mais econômicos, são mais fáceis de usar, porém tem o problema da cultura construtiva. Tem que pegar aquela de você ligar para um profissional, para um autônomo e ele ir no seu imóvel, né, e resolver aquele problema de conserto de forma fácil, de forma eficiente. Esse é o problema que a gente ainda tem, a falta de mão de obra que se adapta a essa cultura construtiva. Por isso os preços sobem, né? A falta de mão de obra eleva os preços. Era justamente isso que eu ia perguntar, né? Se é uma tecnologia nova, como é que fica a questão da mão de obra, né? Essa mão de obra precisa ser profissionalizada para poder saber lidar e trabalhar com aquele material, né? Esse é um dos desafios que você fala, mas aí eu queria que você apontasse para a gente as oportunidades que isso pode trazer para a construção civil, tanto para quem constrói, tanto para quem trabalha no ramo imobiliário e tudo mais. Sim. Essa questão de tecnologia nova, realmente ela é nova às construções pelo Brasil, né? Mas é algo bem conhecido já há muitos anos, né? Há décadas que se conhece a forma de se trabalhar com steel frame. Inclusive, Estados Unidos, por exemplo, usa muito essa técnica. Lá tem muita cultura de se construir com pinho, então utiliza no lugar da estrutura metálica, é muito difundida a estrutura de madeira. Mas o padrão construtivo com drywall, que é o gesso acartonado, é muito difundido. E aí a gente já tem uma difusão, principalmente as capitais do Brasil já estão em meio a isso. Quem viaja pelas capitais do Nordeste, do Sul, do Sudeste, já vê essas construções porque é mais rápido e o pedreiro, por exemplo, o carpinteiro, ele é transformado em um profissional mais qualificado. Então ele vai chegar e vai montar a estrutura. Ela é pré-fabricada, ele chega e monta. E isso pode parecer estranho, mas facilita o processo construtivo, facilita a adequação, o treinamento de mão de obra e difunde e resolve um dos problemas que a gente tem, que é justamente a falta dessa mão de obra, que é um trabalho muito pesado. Então você vai diminuir as cargas para esses profissionais atuarem. A gente tem imagens. Fernanda, coloca para a gente aí a imagem que eu mandei para ti, que é justamente dessa tecnologia, né? Nós estamos vendo, para quem está acompanhando a gente nas redes sociais, no YouTube, no canal 3 da Netline Play, estava vendo a imagem da parede de alvenaria comum, que é o quê? O tijolo, o cimento, areia, enfim. Um processo... Pode falar. Você tem muito mais propriedade. Artesanal, né? É um processo bem artesanal, onde você faz cada etapa e depende exclusivamente do profissional. Então, ele tem que assentar o tijolo de uma forma artesanal, depois vai o chapisco, o embolso, o reboco, aí depois o acabamento, né, com argamassa, que é a massa corrida ou massa acrílica, e depois ainda vem a pintura. Então, é um processo realmente por etapas, e essas etapas demoram muito. E, como eu disse, o tempo é o maior custo da construção civil. E só complementando a sua pergunta anterior, a solução para isso é justamente difundir. Já está acontecendo. Na verdade, já aconteceu, né? Por exemplo, Roberto Justus é uma das figuras mais conhecidas no Brasil. Ele é um dos maiores investidores na maior empresa hoje de steel frame, que é a Steel Corp. Ele é o CEO dessa empresa e está difundindo essa forma de construir no Brasil todo. Principalmente, claro, nas capitais, mas está se difundindo para o interior. O prédio que eu mencionei nas minhas redes sociais é lá em Santa Catarina. Ele tem 54 pavimentos e é todo em estrutura metálica. O que é que acontece com um prédio desse, por exemplo? Onde é que reverbera aqui na nossa situação? É porque vai criar-se empresas e demanda para atingir todo o Brasil. Vai criar uma linha de produção que é capaz de suprir no Brasil todo. Então, o construtor aqui, por exemplo, da nossa região do interior do Nordeste, ele consegue encomendar esses materiais facilmente de São Paulo, de Santa Catarina e chegar aqui em um tempo favorável à construção. A gente está vendo agora a imagem justamente da técnica que você está falando, que é Isso, a steel frame. Steel frame, que são estruturas metálicas que são preenchidas com drywall, geralmente, né? É uns termos em inglês, mas isso daí não é complicado, não. O drywall seria o quê? É uma madeira, uma espuma? Steel frame é uma estrutura metálica. É uma estrutura metálica leve, laminar. É parecido com o metalon que a gente já utiliza aqui em todos os lugares do Brasil de forma fácil, tranquila. Vai lá com solda. Então, é algo muito simples de ser usado. É pré-moldada, né? Pré-fabricada. Você faz no centro de moldagem, de fabricação, corta,
leva para o local e com parafusadeiro os profissionais conseguem instalar. Então essa é a estrutura. Essa estrutura ela vem oco e ela pode ser preenchida com qualquer material, quer dizer, com materiais adequados para a construção, né? E aí você faz esse preenchimento, por exemplo, se você quer acústico, então você coloca um material que seja que tem isolamento acústico e faz o fechamento com drywall. Drywall, o nome, para quem não é acostumado, né, é gesso acartonado. O gesso que a gente já utiliza, por exemplo, forro é difundido, é gesso. E aí você tem esse forro que suja muito. O gesso acartonado ele não suja, porque é um gesso que ele tem propriedades plásticas. Então você consegue trabalhar com ele sem ter uma obra, quer dizer, na verdade você consegue trabalhar com ele tendo uma obra limpa. E aí avança muito tempo. Você consegue diminuir em 30%, 40% a quantidade de tempo. Essa imagem aí é justamente o drywall sendo instalado, são as placas de gesso acartonado e por trás dele tem um preenchimento. Aí provavelmente é fibra de vidro que é térmica, é um material que tem isolamento térmico e seria, por exemplo, um dos materiais usados em altas temperaturas, como é o caso do Nordeste. Você coloca 2 placas de gesso acartonado e faz o preenchimento entre elas de fibra de vidro e depois faz o acabamento, né? Com massa acrílica ou massa corrida, tinta e acabou-se. Perfeitamente. Fernando, para as pessoas saberem mais sobre esses e outros assuntos, como é que eles fazem? Você me acompanha nas redes sociais, a gente tem um canal no YouTube que é Direito à Engenharia, só colocar lá, @Direito à Engenharia. Você me encontra falando sobre obras, sobre alguns temas. E também no Instagram, @Fernando Figueiredos, tem um S no final. Você me encontra, inclusive tem um vídeo falando sobre o maior prédio do Brasil feito em estrutura metálica.